À primeira vista, Sichuan poderia passar por um pequeno porta-aviões, mas ela não é. Sim, ela tem um convés reto, uma catapulta para lançar aeronaves e alguns marinheiros, mas ela não é um porta-aviões. Ela é um navio de assalto anfíbio, um tipo de embarcação bem diferente. Um navio projetado não para disputar o espaço aéreo, mas para conquistar praias. E tem mais, porque ela não é apenas um navio de assalto anfíbio qualquer. Ela é uma reinvenção total do conceito, uma redefinição completa do que esse termo significa e representa. Porque, enquanto a maioria desses navios buscam um equilíbrio cuidadoso entre fuzileiros navais, lançadores e helicópteros para levá-los à costa, Sichuan, o primeiro da classe tipo 076, tem seus fuzileiros, helicópteros e lançadores. Sim, mas então adiciona um novo ingrediente de forma significativa à mistura: drones. Drones realmente grandes, do tipo que precisam de catapultas para decolar. Ela é boa? Bem, essa é uma pergunta para a qual a resposta é: nós não sabemos. Ela só foi lançada em dezembro de 2024 e ainda temos apenas datas especulativas para sua entrada em serviço definitiva. De 071 até 076. Ok, então se você quer entender por que o novo tipo 076 da China existe, e já que você clicou neste vídeo, vamos assumir que sim, você precisa voltar 2 décadas no tempo. Volte para quando a Marinha do Exército de Libertação Popular, a PLAN, realmente estava tendo dificuldades com algo que a maioria das frotas ocidentais já havia dominado nos tempos do preto e branco: desembarcar soldados dos navios para as praias sem, você sabe, acabar matando todos eles. Basicamente, por anos, enquanto a PLAN se modernizava após a ascensão de Deng Xiaoping como primeiro-ministro em 1978, sua ala anfíbia ficou para trás e continuou sendo patinho feio e de forma bastante evidente. Como o Instituto Nacional de Defesa e Pesquisa de Segurança de Taiwan colocou de forma seca, o serviço, abre aspas, carecia de experiência em operações anfíbias modernas, e seus navios ainda operavam em níveis de capacidade da Segunda Guerra Mundial, até bem dentro dos anos 1990. Isso, no entanto, começou a mudar em 2005, de forma significativa. Então, sob a nova diretriz baseada em desembarques rápidos, multidimensionais e ataques de penetração profunda, a Marinha do Exército de Libertação Popular aprovou seu primeiro verdadeiro navio-doca de desembarque moderno, o tipo 071. O navio líder, Kumushan, foi lançado ao mar em 2006, o primeiro de uma classe de 8 mais 8 GX e mais um extra para a Marinha Tailandesa, que era bastante competente considerando tudo. Uma embarcação de 20 mil toneladas, capaz de transportar 700 fuzileiros navais, 20 veículos blindados e 4 helicópteros Z-8 em alto mar. Não era uma solução elegante, admito, mas certamente cumpria o papel e representava um enorme salto em capacidades. Como o Diário do Povo, o jornal oficial do Partido Comunista Chinês, observou corretamente, o tipo 71 também chamou a atenção de Washington, não tanto apenas pelas suas capacidades, mas pelo que elas representavam. Citação: o fortalecimento do sistema de projeção de poder de longo alcance da China e sua mudança de operações baseadas em plataforma para operações baseadas em sistema, fim de citação. Ou seja, eles agora estavam começando a levar a guerra anfíbia realmente a sério. E de fato, eles levaram isso a sério, porque antes mesmo da classe tipo 71 ter sido concluída, com o último navio Qilishan sendo comissionado em 2020, já haviam começado a trabalhar em uma classe de navio ainda maior, o tipo 75, um navio-doca de helicópteros para desembarque. O primeiro teve sua construção iniciada em 2017 com o navio líder Hainan, e isso mudou muito as capacidades para aeronaves, com instalações para operar até 30 helicópteros. Especificamente, e de forma mais ampla, introduziu uma doutrina adequada de pouso vertical que a Marinha simplesmente não possuía antes. Na verdade, é exatamente por isso que eles se parecem suspeitamente com porta-aviões leves. Porque, tirando o fato de que o que decola deles tem hélices no topo em vez de asas fixas, não é muito diferente. Embora seja importante notar que eles ainda transportam tropas anfíbias também, algo em torno de 800 soldados e cerca de 60 veículos blindados. Mas mesmo assim, com 4 navios tipo 75 sendo comissionados ao todo, Guanxi, Anhui, Hubei e, claro, Hainan ainda não era o suficiente. Porque mesmo antes de Hubei, o último da classe comissionado em agosto de 2025, o EPL ainda queria mais: algo que pudesse transportar tropas, helicópteros e aeronaves de asa fixa. Assim, o tipo 76, nosso navio em foco hoje, foi autorizado como uma plataforma de poder de combate de nova qualidade em 2023. E apesar de tipo 76 ser uma designação de classe, vamos continuar nos referindo a ele no singular hoje, porque simplesmente não temos ideia de quantos eles planejam construir. Isso também não é por falta de pesquisa da nossa parte. A Wikipédia não tem a informação, então vamos meio que desistir disso. Não, a gente consultou provavelmente 1,5 dúzia de fontes em chinês das 2 Chinas para montar isso aqui, e nenhuma delas deu nenhuma pista de quantos Pequim planeja construir. Então é isso.
A gente realmente não sabe. Quanto à pergunta imediata, que é: o que é o 76? Além de ser um 75, que também pode operar aeronaves de asa fixa, bom, guarda essa ideia por enquanto, porque temos uma questão mais fundamental para resolver antes de começar a falar disso. E essa questão é, como o título já revelou, o que exatamente é um navio de assalto anfíbio? Além disso, de forma mais ampla, o que são todos os outros tipos de navios que mencionamos no último capítulo, assim como alguns outros tipos relacionados que ainda não mencionamos? E no fim das contas, a resposta para essa pergunta basicamente é sim, porque uma embarcação de assalto anfíbio é basicamente qualquer navio projetado para transportar soldados, tanques e helicópteros pelo oceano, e depois colocá-los na costa do inimigo para causar um pouco de destruição. E isso apresenta um problema, porque essa definição é tão ampla que inclui navios tão diversos quanto o tipo 72A, que ainda não conhecemos, assim como o tipo 71, tipo 75 e tipo 76, que já conhecemos. Da mesma forma, embarcação de assalto anfíbio pode ser ainda mais específica, dependendo exatamente de como ela leva essas tropas até a costa, porque ao longo dos anos, as marinhas tentaram praticamente todas as formas possíveis. A mais literal é o LST, ou Navio de Desembarque de Tanques. Esses são os descendentes espirituais das barcaças do dia D, monstros de nariz achatado e formato de caixa, que vão direto até a praia, baixam a rampa e deixam o tanque seguir direto para o combate. O tipo 72A faz exatamente isso, deslocando cerca de 4.800 toneladas, com espaço para 10 tanques e 250 soldados. E a graça hidrodinâmica de um tijolo. Ele faz o trabalho, e isso é tudo que você pode dizer sobre ele em termos de elogio. Em seguida, vem o LPD, ou Navio Doca de Desembarque, uma abordagem mais sofisticada. Em vez de encalhar na praia, ele fica ancorado ao largo e abre uma doca inundável na parte de trás, para que embarcações de desembarque ou aerobarcos e similares possam sair navegando por conta própria. O tipo 71 seria um desses, e de fato, os mais atentos vão se lembrar de termos nos referido a ele exatamente assim no capítulo anterior. Basicamente, uma garagem flutuante com um L ponto no teto. E então temos o LHD, ou Navio Doca de Helicópteros, que pega a mesma ideia e coloca um convés de voo completo no topo. É nessa categoria que o tipo 75 se enquadra, 40.000 toneladas. Espaço para 30 helicópteros e a capacidade de desembarcar centenas de tropas verticalmente em vez de simplesmente jogá-las nas ondas. E finalmente temos o LHA, ou Navio de Assalto Anfíbio com Helicópteros, um navio anfíbio de grande porte, otimizado para aviação, projetado desde o início para operar jatos de decolagem curta e pouso vertical, como o americano F-35B, junto com grandes contingentes de helicópteros. Algumas variantes também incluem uma doca alagável, outras trocam isso por espaços de aviação ampliados. E só para deixar claro, porque eles podem parecer bastante semelhantes, porta-aviões na verdade não entram nessa classificação, pelo menos não oficialmente. Porta-aviões existem para projetar poder aéreo, não poder anfíbio. O trabalho deles é tomar o controle do céu, mantê-lo e então destruir alvos a partir dele, lançando caças muitas vezes a centenas de quilômetros de distância para isso. E navios anfíbios, repetindo, existem para desembarcar coisas, tropas, veículos, helicópteros e para apoiá-los depois que estão em terra. São dois mundos muito parecidos e que se sobrepõem, a gente sabe, mas se formos ser pedantes, eles são definitivamente diferentes. Os Estados Unidos foram os primeiros a fazer isso com a classe América, o primeiro navio anfíbio construído desde a quilha para sacrificar um pouco do seu lado anfíbio em prol da capacidade de aviação. E agora, a China está fazendo isso de novo, com o tipo 76. Então, espero que todos estejam acompanhando. Eu sei que parece um monte de termos jogados, mas fica fácil de entender quando isso é explicado direito. Então, vamos voltar ao vídeo propriamente dito. O que sabemos até agora? Era manhã de 27 de dezembro de 2024 e a neblina sobre Xangai tinha um tom metálico frio que fazia o rio parecer aço derretido. Sirenes ecoavam pelo estaleiro Rodong Zonghua, bandeiras estalavam ao vento. E no meio de tudo isso, o bloco de metal cinza de 260 metros de comprimento começou a se mover enquanto era lançada pela primeira vez. Essa placa, é claro, era o Tipo 76, e tendo recebido o nome de Sichuan, uma garrafa de champanhe foi quebrada contra sua proa. Uma fita vermelha se desenrolou ao longo de sua lateral, e uma banda marcial começou a tocar sua música de sempre, a Marcha da Marinha do Exército de Libertação Popular. Câmeras e drones zumbiam, e a multidão reunida explodiu em aplausos e gritos em coro. E francamente, eles tinham muitos motivos para comemorar, porque o Sichuan, de qualquer forma que se olhe, estava se mostrando uma embarcação séria, que mesmo pelos padrões da construção naval chinesa moderna, representava um novo salto de ambição. Como a agência de notícias Xinhua escreveria mais tarde, era um componente fundamental da transformação e modernização da Marinha, integrando capacidades anfíbias e de aviação de asa fixa em uma única plataforma. Isso é o discurso oficial para dizer que essa coisa é diferente de tudo que a Marinha do Exército de Libertação Popular já construiu.
construiu. E eles não estavam errados nessa avaliação, porque ela não foi apenas o primeiro navio de assalto anfíbio porta-helicópteros que a China já construiu, mas também era visivelmente diferente dos outros navios de convés reto deles. A primeira coisa que chamou a atenção, mesmo para observadores casuais, foi a configuração de ilhas gêmeas. Duas superestruturas separadas surgindo do convés de voo, espaçadas como se fossem suportes de livros. A CCTV, que é a emissora estatal da China, não as câmeras de segurança, descreveu o layout como uma, abre aspas, configuração de ponte dupla para separar o comando de navegação e o comando de aviação, explicando que uma ilha controlava o navio, enquanto a outra comandava as operações aéreas. O Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança de Taiwan também concordou com essa avaliação. Então, não precisamos apenas acreditar na palavra de Pequim. Eles afirmaram em um relatório de 2024 que a configuração de ilhas gêmeas, abre aspas, reflete uma separação deliberada das funções de comando de navegação e aviação, espelhando o layout dos porta-aviões de tamanho completo, e que o design interno do 76 mantém uma doca alagável vestigial para veículos anfíbios limitados. Mas a alocação espacial interna claramente prioriza o suporte à aviação e à infraestrutura de manutenção de drones. Fecha aspas. Em outras palavras, até mesmo os próprios analistas de defesa de Taiwan, que dificilmente repetiriam os argumentos de Pequim, viram a mesma coisa. Um navio concebido menos como uma plataforma de desembarque e mais como um centro de aviação autossuficiente. Esse mesmo viés em favor da aviação também pode ser visto abaixo do convés de voo, já que o Sichuan possui dois convéses de hangar contínuos que percorrem quase todo o comprimento do casco. O superior alinhado com a pista da catapulta e os poços dos elevadores, o inferior repleto de oficinas, baias para drones e dutos de energia. E claro, ela ainda mantém capacidades para desembarque de tropas. A doca alagável ainda está lá, tecnicamente. É uma versão reduzida do que os 75 possui. Mas, como o Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança de Taiwan observou, abre aspas, foi mantido para embarcações anfíbias limitadas, ou seja, é totalmente uma capacidade secundária. A verdadeira carga útil agora fica acima da linha d'água, em hangares, reforçados com guindastes hidráulicos e equipamentos de manutenção, feitos para máquinas que nunca tocam o mar, a não ser que algo tenha dado muito errado. Essa nova ênfase nas capacidades aéreas também exigiu um novo sistema nervoso. E enquanto os 71 e 75 dependiam de acionamentos mecânicos e conexões hidráulicas, pense em pistões, bombas e eixos à moda antiga, conectando fisicamente cada parte móvel. Sichuan troca tudo isso por uma rede elétrica integrada de corrente contínua de média tensão. Basicamente, uma enorme placa de circuito que percorre todo o comprimento do navio, onde a energia não está vinculada a nenhum motor específico, mas pode ser redirecionada para qualquer lugar à vontade. O sistema derivado da pesquisa da equipe de Yang Yao na Universidade Jiao Tong de Xangai, nunca ouvimos falar dele, mas nossa fonte taiwanesa definitivamente parecia achar que ele era importante. Dá ao navio a flexibilidade de um data center em vez de uma linha de produção. A mesma energia que hoje impulsiona uma hélice poderia, em teoria, lançar uma aeronave amanhã. E realmente queremos dizer lançar aeronaves, já que a única catapulta eletromagnética instalada no lado de bombordo do convés de voo do Sichuan é uma versão reduzida das que estão instaladas no Fujian, movida pelo mesmo princípio básico de ímãs, não vapor. E essa também é uma distinção importante, porque nem todas as catapultas são iguais. A geração mais antiga, do tipo que você encontraria em porta-aviões americanos da era da Guerra Fria e em porta-aviões britânicos mais antigos, antes de eles ficarem terrivelmente pobres e não conseguirem mais pagar por elas. Usavam vapor para fazer o trabalho pesado. Enormes caldeiras alimentando vapor comprimido em pistões que arrastavam uma aeronave por um trilho em uma velocidade brutal. Tudo ou nada. Funciona. Mas é rudimentar, exige muita manutenção e é tão suave para a fuselagem quanto ser atingido por trás por um trem de carga. Os sistemas a vapor também desperdiçam calor. Eles pedem pressão à distância e só conseguem fornecer energia em um único impulso fixo, o que significa que o pessoal da Marinha invariavelmente precisa planejar com muito cuidado para garantir que os aviões que eles lançam, as aeronaves precisam ser pesadas o suficiente para suportar o impacto, mas leves o bastante para realmente decolar depois, o que invariavelmente limita o que pode ser lançado. As catapultas eletromagnéticas, por outro lado, dispensam completamente a tubulação. Em vez de vapor e válvulas, elas usam um campo magnético em movimento para puxar um carro metálico suavemente ao longo do convés, com sua aceleração ajustada de forma precisa pelos computadores do navio. Pense nisso menos como um estilingue e mais como uma esteira magnética que pode lançar coisas para o céu. As vantagens são óbvias: energia consistente, muito menos estresse nas aeronaves, intervalos menores entre lançamentos e, crucialmente, a capacidade de ajustar a força de lançamento para mais ou para menos, dependendo do que está sendo lançado do convés. Para um navio como o Sichuan, que vai lidar com drones relativamente frágeis, essa precisão faz diferença. Também é mais silencioso, limpo e
eficiente como um bônus extra. E como retira energia diretamente da rede elétrica do navio, em vez de linhas de vapor, pode funcionar com qualquer fonte de energia que os engenheiros decidam instalar depois. Mas, e isso é um grande porém, existe um motivo pelo qual, até o momento, as catapultas a vapor continuam sendo padrão no mundo todo. E isso porque o tipo eletromagnético, embora engenhoso, ainda traz suas próprias complicações. Como o Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional e Segurança de Taiwan colocou de forma bastante sucinta, o sistema a bordo do Sichuan representa um salto tecnológico à frente da embarcação que o carrega. Eles observam que, embora o trilho de lançamento magnético em si possa ser de última geração, sua fonte de energia quase certamente não é. O apetite da catapulta por eletricidade é colossal, e como eles alertam, abre aspas, tensão estável e capacidade de reserva suficiente permanecem não verificadas em um casco de propulsão convencional. De forma mais direta, se você está operando propulsão, sensores e operações de voo tudo ao mesmo tempo e alimentando tudo isso com um bom e velho combustível explosivo em vez de um reator nuclear, alguma coisa muito provavelmente vai ter que ceder. Eles também destacam o simples fato de que ímãs não gostam do oceano. Citando novamente, sensibilidade à temperatura e umidade pode reduzir a eficiência no mar. Nada mais é do que uma forma acadêmica de dizer que condensação de água salgada e eletrônicos delicados não são amigos naturais. A manutenção, no entanto, pode acabar sendo o verdadeiro inimigo. Eles descrevem os sistemas eletromagnéticos como, citando novamente, equipamentos de alta precisão e manutenção intensiva que exigem calibração contínua e técnicos treinados. E observaram que a experiência da China com esse tipo de equipamento permanece quase totalmente teórica. Eles também têm razão, já que o único outro navio chinês que utiliza esses sistemas é o Fujian, e apesar de ter sido lançado lá em 2022, ele ainda não foi comissionado. Na verdade, Sichuan é apenas o terceiro navio no geral a ter catapultas eletromagnéticas, com o Fujian sendo o segundo e o americano Gerald R. Ford sendo o primeiro, tendo sido comissionado lá em 2017. Então, não é exagero dizer que elas continuam basicamente teóricas para praticamente todo mundo neste momento. Indo além apenas das catapultas, porém, também vale destacar como a nova configuração sofisticada dela faz com que Sichuan seja uma garota bem robusta em comparação com seus navios irmãos chineses, deslocando cerca de 40 mil toneladas em comparação com 35 mil toneladas de um tipo 75 e 25 mil toneladas de um tipo 71. Acreditamos que seja em torno de 40 mil de qualquer forma. O Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, que normalmente acerta em suas afirmações, mas não está baseado na China, apresentou um valor de 50 mil em um relatório de 2024. Mas todos os veículos chineses, como a agência Xinhua, Diário do Povo, CCTV Militar, South China Morning Post, apresentaram um valor de 40 mil. Nós, é claro, no final das contas, não temos ideia de qual está correto. Não é como se tivéssemos o Sichuan à mão para pesar. Então, vamos te dar os dois números e você faz o que quiser com isso. Mas vale notar que o valor de 50 mil, se for verdadeiro, faria dela o maior navio anfíbio atualmente em operação, superando a classe América por cerca de 5 mil toneladas. O tamanho dela, seja qual for o valor final, também é explicado pelos seus sistemas secundários. O radar, por exemplo, que pode ser claramente visto na sua superestrutura. A própria China não nos diz exatamente quais sistemas ela possui. O mais próximo que conseguimos de uma declaração sobre isso é algo assim, que tiramos de um artigo do Global Times, citando: o navio de assalto anfíbio tipo 76 reúne o melhor dos navios de guerra avançados da Marinha, integrando os radares de destroyers e fragatas, as catapultas eletromagnéticas dos porta-aviões Fujian e os conceitos do tipo 75 aumentam assim seu poder de combate. Fim da citação. E continua, e assim por diante. Mas não se preocupem, amigos, porque aplicamos um pouco do nosso lado nerd nisso tudo. E acabamos encontrando isto, a fragata tipo 54B. Ela é novinha em folha, com a Marinha do Exército de Libertação Popular, tendo atualmente apenas uma em serviço, a Luluhou, e outra, Kinzhou, lançada e aguardando comissionamento. E dê uma olhada lá em cima. Aquela parte triangular giratória na frente e o mastro volumoso logo atrás é bem parecido, não é? Então, acreditamos que encontramos a nossa correspondente. Infelizmente, a China também não nos deu o nome para essa. Então bem, vamos seguir para a proteção. E nesse ponto, felizmente, nós realmente temos alguns detalhes específicos. Como relatou o Global Times, o Sichuan, abre aspas, possui fortes capacidades defensivas de curto alcance, incluindo, pelo menos, 3 lançadores de mísseis de defesa aérea HQ-10, pelo menos 3 sistemas de armas de curto alcance tipo 1130 e 4 lançadores de foguetes defensivos de 32 tubos, fecha aspas. O mesmo relatório acrescentou que, citando novamente, os lançadores de foguetes defensivos em navios de guerra chineses podem ser carregados com munições de engodo, foguetes
preenchidos com tiras de metal e iscas ativas, equipados com pequenos bloqueadores de frequência de rádio e também podem disparar foguetes, carregando pequenas cargas de profundidade para atacar submarinos e mergulhadores, fecha aspas. E tudo isso resulta em uma configuração interessante, porque a partir disso podemos deduzir algumas coisas sobre como ela pretende ser usada. Para começar, as armas mencionadas são claramente defesa de ponta. HQ-10, metralhadoras 1130 Gatling e aqueles lançadores de foguetes de 32 tubos. Elas garantem uma bolha letal de defesa de ponto e um conjunto versátil de recursos de soft kill e guerra antissubmarina, mas não são adequadas para defesa aérea diária. Então, operacionalmente, é razoável especular. O Sichuan foi projetado para se integrar a uma defesa em camadas mais ampla, usando seus sensores e links de dados para enxergar longe e rastrear. Escoltando destroyers e cruzadores, as famílias tipo 55 e 52D, que então assumem a responsabilidade pelos mísseis antiaéreos de longo alcance e pela defesa aérea diária. Uma segunda implicação é a postura tática. Um navio otimizado para operações intensivas com drones e helicópteros, com sistemas robustos de arma de proximidade e conjuntos de iscas, é o mais útil. Operando próximo o suficiente das zonas litorâneas contestadas para lançar saltos verticais e não tripulados, enquanto conta com uma barreira protetora contra ameaças de ataques em profundidade. Isso faz sentido se a Marinha do Exército de Libertação Popular estiver pensando em operações anfíbias multidomínio em ritmo acelerado e coerção em zonas cinzentas. Muitos drones, muitos sensores e um anel protetor fornecido pelo Grupo Tarefa. E sim, dadas as questões geopolíticas recentes e de fato dos últimos 80 anos, nós estaríamos dispostos a isso. Apostaria um rim em qual zona litorânea exatamente eles acham que isso pode acabar sendo usado. Aquela da outra China, Taiwan. O porta-drones. Agora vamos focar no aspecto de porta-drones do Sichuan, porque na verdade isso é algo muito importante e também muito interessante. Então estaríamos sendo injustos se apenas passássemos por cima disso como mais uma das várias características do projeto. E não é só uma novidade acoplada a uma antiga classificação de navio. É uma reinterpretação completa, desde a quilha, do que realmente é um navio de assalto anfíbio. Durante boa parte de um século, um conceito originado pelo imperial japonês Shinzou Maru, incorporado em 1934, eles têm sido navios que, efetivamente, estendem uma cabeça de praia, levando tropas que precisam chegar ao alcance de tiro do inimigo, para que pudessem se manter vivos e avançar cada vez mais, agilizando seu desdobramento inicial e dando suporte a partir daí. Ou seja, tudo nele serve para apoiar as pessoas, e as máquinas a bordo são apenas um meio para facilitar isso. Mas Sichuan inverte essa lógica, pois suas máquinas são o foco principal e seu pessoal também é secundário ali. Grandes partes de seu interior são hangares e oficinas para drones. Seus elevadores transportam fibra de carbono e placas de circuito, não soldados suando ou caixas de rações. A catapulta que percorre seu lado de bombordo não está ajustada para aeronaves de transporte de tropas com rotores inclinados, mas sim para aeronaves não tripuladas, leves o suficiente para serem lançadas apenas por magnetismo. Mas não se engane, ela ainda é de fato uma embarcação de assalto anfíbio, apesar da forte ênfase nos drones. Ela ainda tem capacidade para fuzileiros navais, mais de 1000 deles, pelo menos de acordo com o resumo de notícias da Xinhua, o que é um número considerável, mas notavelmente menor do que os cerca de 1.700 que uma classe América comporta, e ainda tem capacidade para helicópteros e embarcações de desembarque. Embora saibamos exatamente quais ela terá, apostamos em coisas como o Hovercraft tipo 726 e os helicópteros Z-18 e Z-20. O de sempre, basicamente, já que não houve nenhum anúncio de algo especial sendo desenvolvido apenas para Sichuan e suas presumíveis futuras irmãs. Mas o que ela não é, no entanto, é única. A China está longe de ser a única nação a brincar com esse conceito meio vago de navios de uso geral, mas também voltados para drones. Eles só levaram isso mais longe, mais rápido e com mais convicção do que qualquer outro. Os outros beliscam, a China morde. Pegue o TCG Anadolu da Turquia como exemplo. Ela começou sua vida como um porta-helicópteros padrão, uma cópia quase idêntica do espanhol Juan Carlos, uma combinação de porta-aviões com navio-doca para helicópteros. O primeiro, na verdade, e por isso, tinha sido originalmente projetado para operar F-35Bs, até Ankara se ver com um pequeno problema, cortesia das mãos firmes do tio Sam. Depois que foram gentis demais com os russos, se empolgaram e compraram para si mesmos alguns sistemas de mísseis superficiar S-400. E enquanto se viram expulsos do programa F-35 em 2019, isso foi um verdadeiro problema para a Turquia, porque naquele mesmo ano a Anadolu foi lançada e agora não teria nada de sério para colocar em seus hangares. Que sorte então que a Turquia é justamente um dos grandes protagonistas no mundo dos drones. E também, rapidinho, um ajuste aqui, outro ali e pronto, é fácil. O Anadolu então estava operando como um navio de assalto anfíbio com Bayraktar TB3S e Kizilleglis, além de alguns helicópteros Seahawk e Super Cobra.
Entendeu o que queremos dizer? Foi uma solução genial e discreta de Ankara, considerando tudo, mas no fim das contas era exatamente isso, uma solução improvisada, um jeitinho, um remendo. Não foi uma ideia intencional desde a quilha, mas sim uma improvisação nascida da necessidade política. Sichuan foi a primeira garota que Pequim convidou para o baile, e o Anadolu foi a garota que Ankara convidou de má vontade depois que a Stacy do perfil furtivo os rejeitou. É o mesmo para o Irã também, pois ao invés de criar algo novo, a Guarda Revolucionária de Teherã simplesmente pegou o que já tinha, cascos grandes e cansados de navios mercantes, e os transformou no que agora chama de porta-drones. Você vai reconhecer quais são: Iris, Shah-Shahed Madavi e Shahed Bagheri, silhuetas longas, quadradas, inconfundivelmente civis, que parecem muito mais adequadas para transportar contêineres do que para conduzir operações de guerra. Um convés de voo soldado à popa, algumas plataformas para helicópteros espalhadas, suportes para munições vagantes presos nos trilhos e, voilá, um depósito flutuante de drones capaz de lançar dezenas de Shaheds. E para ser justo, isso cumpre o papel que o Irã precisa. Essas conversões não são sobre finesse, são sobre alcance. Elas permitem que Teherã desloque seus vantes baratos e descartáveis a milhares de quilômetros de casa, e ainda tenha algo que pareça vagamente naval para o noticiário da noite. Sem catapultas, sem equipamentos de parada, sem truques inteligentes de hangar, nem mesmo fuzileiros navais, já que esses são apenas porta-aviões puros e não navios de assalto anfíbio. Apenas um convés longo e plano para travessuras no mar. Funciona, e é basicamente tudo o que se pode dizer sobre isso. E então temos o Japão, que está adotando uma postura mais discreta e mais gradual. Seus navios de escolta porta-helicópteros classe Izumo, chamados assim porque no Japão ter navios aeródromos ainda é um assunto delicado por causa da Segunda Guerra Mundial, Izumo e Kaga já estão em processo de conversão para se tornarem de fato porta-aviões leves com F-35B. Mas junto com esses caças, os japoneses estão discretamente abrindo espaço para drones. A Agência de Aquisição, Tecnologia e Logística do Ministério da Defesa, ou ATLA, lançou um programa formal de prova de conceito para drones lançados de navios, convidando fabricantes nacionais a demonstrarem sistemas de decolagem e recuperação vertical que possam operar a partir de convéses de destroyers ou porta-aviões. A ideia é dar à Marinha Japonesa cobertura persistente de reconhecimento e ataque, sem depender exclusivamente de aeronaves tripuladas. Esse trabalho já está influenciando as aquisições também. Em 2024, a JMSDF selecionou o V-BAT, um drone de decolagem vertical que pousa sobre a cauda, fabricado pela Shield AI e pela Northrop Grumman, como seu primeiro drone marítimo. Testes a bordo de escoltas de superfície estão em andamento, e o plano a longo prazo é implementar a mesma capacidade em convéses maiores, como o Izumo e o Kaga, assim que a integração das aeronaves tripuladas estiver concluída. A ATLA também encomendou estudos sobre o uso desses drones em conjunto com novas redes de data link embarcadas, sugerindo que o objetivo final é um grupo aéreo misto, tripulado e não tripulado, em vez de uma ala aérea embarcada de propósito único. Então é isso, vários países estão investindo nisso, e cada um está abordando de uma forma diferente. Alguns, como o Japão, estão entrando aos poucos, com atualizações discretas e convéses de uso duplo. Outros, como a Turquia e o Irã, estão improvisando com o que têm, adaptando o futuro aos cascos que já possuem. E aí tem a China, que pulou as meias medidas, e já desenhou o próximo capítulo direto no estaleiro. Então onde isso nos deixa? Bem, nos deixa encarando o que pode ser o próximo grande salto na guerra naval. Os convéses do Sichuan parecem familiares, mas o propósito dela não é. Ela é um navio onde os fuzileiros navais são passageiros, os drones são os guerreiros da linha de frente e a catapulta é o teclado que os lança. Ela não foi feita para invadir praias, ela serve para dominar o céu acima deles antes mesmo que uma única bota se molhe e, consequentemente, marchar rumo à vitória. Se funcionar, Sichuan vai redesenhar as minhas da doutrina anfíbia, transformando a força de desembarque em uma rede em vez de um comboio. Se não funcionar, ainda assim estabelece o padrão para todas as marinhas que vierem depois, porque a partir deste ponto, ninguém pode projetar um navio anfíbio de grande convés sem perguntar como ele se comunica com drones, ou o que acontece quando as aeronaves a bordo deixam de precisar de pilotos. Obrigado por assistir.